Olá, gente. Barulho para vocês. Vou desligar aqui. Olá. E aí? Nem coloquei a musiquinha. Vou botar a musiquinha. Tchum, 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 tchum. Olá. Tudo bom, Daisy? E aí? Me fala aí de onde você é, Daisy. Você chegou nova, né, no perfil que eu vi. Me fala de onde você é. Convida mais alguém que você acha que tem a ver com esse tema. Artes espelhadas. Artes espelhadas. Vou botar uma musiquinha aqui. Enquanto chega mais gente. Axel, música. Não acho música. E aí, Daisy, me diz aí de onde você é. Não tá aparecendo aqui. Gente, hoje eu vou falar de talentos. Descubra seus talentos. Estou fazendo a primeira live nesse meu perfil novo e queria aproveitar para dar as boas-vindas para vocês, tá? Eu vou falar independente se tem convidados ou não, se tem gente, pessoas ou não, eu vou falar porque eu vou deixar gravado para vocês, tá bom? Então, eu vou falar sobre talentos. Eu queria saber aí quem tem dúvidas sobre talentos. Se alguma vez já passou na cabeça de vocês a ideia de que eu não tenho talentos, desde pequena eu não descobri ainda, ou eu até tinha talentos, mas eles foram abafados, eu não consigo trabalhar esses meus talentos. E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre isso, tá bom? Então, a definição de talento que eu me identifico é do livro Descubra Seus Pontos Fortes, de Marcus Buckingham, que diz que talento é qualquer padrão recorrente e inato de pensamento, sensação ou comportamento que possa ser gerado produtivamente, que possa ser usado produtivamente. Mas esse livro, ele é muito estudado por pessoas que trabalham com talentos, que trabalham com recursos humanos, que trabalham com identificação de talentos. Ele tem várias fases, vários testes que você pode fazer e é bem interessante trabalhar. Mas mesmo sem ler o livro, eu vou deixar aqui algumas pistas de como você identificar ou confirmar qual é o seu talento. Qual é o seu talento natural? Qual é o seu talento? O que é que existe aí dentro de você que pode ser aproveitado, que pode ser potencializado? É uma ligação. Que pode ser potencializado. Então, a gente consegue identificar desde pequenininho, naquela pessoa, naquela criança, um forte dom, uma forte predisposição para algumas coisas, tá? Então, eu deixo aqui algumas questões, algumas perguntas vários pontos, né, que você consegue identificar isso. Por exemplo, existe o desejo de fazer, por exemplo, dançar ou atuar. Geralmente aparece desde cedo. Então as pessoas dizem que fulano tem talento, essa menina tem talento para artes, ela tem talento para desfilar, ela tem talento para dançar ou para jogar.
Tem gente que começa desde cedo, por exemplo, um menino, a gente observa a forma que ele joga, como ele gosta daquilo ali, como ele se desenrola, né? Porque tem gente que só treina, mas tem gente que nasce com talento, nasce com aquele dom para aquela coisa. Então, quando existe o desejo de fazer, quando você consegue aprender rápido, então a pessoa deu uma aulinha ali, a pessoa já desenrola, já parte para a ação, né? Já começa a fazer, ter aquela habilidade. Então é muito rápido. Então é o pegar, no manusear das coisas. Então o dançar, você ensina um passo e a pessoa rapidamente desenrola os outros passos. Então ela consegue aprender rápido. Então ela faz rindo o que outras pessoas fariam chorando. Por exemplo, quem tem o dom para ser bailarina, por exemplo, eu dou um exemplo da minha filha. Ela não tem. Então ela ia fazer porque ela gostava, achava bonito. Mas quando ela começou a fazer, aquilo ali era tortuoso para ela. E ela via que tinha meninas que já brilhavam ali, já na primeira aula já saía dançando. Então, na verdade, ela não tinha um talento para essa dança, para o balé, por exemplo. Então, não adiantava você tentar fazer várias coisas porque não ia ser natural, não ia ser fácil. Ela podia até treinar, se tornar uma dançarina, mas não ia ser uma coisa natural dela, não era um talento, entendeu? Então a gente consegue perceber o talento na pessoa quando ela desenrola desde cedo, quando ela consegue aprender rápido, ela tem aquele desejo, aquela vontade. Então existe o desejo de fazer desde cedo, consegue aprender rápido ou tem satisfação alta. Então, por exemplo, jogar bola. Né? A pessoa se realiza naquele jogar, né? Numa partida de futebol. A pessoa se sente super satisfeita. E tem outras perguntas que a gente consegue perceber rapidamente. Você consegue fazer mais perguntas. O que eu faço com facilidade? O que eu estou disposto a estudar? Boa tarde, Tati. Como você está? Diga aí de onde você é, tá? Se apresenta aí pra gente e fale um pouco sobre a sua facilidade ou não de identificar seus talentos e também nos seus filhos. Como é isso para você? Eu já perguntei para ir para Daisy e a gente está aqui questionando isso. Talento é uma coisa que vem desde a infância, tá? Você consegue perceber desde cedo como dançar, atuar, por exemplo, jogar futebol. Então, desde pequeno, a gente consegue perceber isso numa criança. Né? Segundo, ela faz com facilidade, ela consegue aprender rápido, com uma aula somente, a criança vai lá e desenrola. Ela consegue driblar os amigos, ela consegue fazer toda a encenação, né, do futebol, assim, rapidamente, com uma aulinha. Então, você consegue perceber que a pessoa tem um talento para aquilo. Né? E depois eu vou falar por que a importância de descobrir esses talentos. Né? E outra coisa é satisfação alta. Então a gente consegue, fazendo essas perguntas, a gente consegue identificar onde é que está o teu talento natural e para que isso serve. Eu vou já colocar, mas me fala aí. Você é de Niterói, do Rio de Janeiro, já se apresentou, gosto de dançar, mas não sei se tem um talento para isso. Então, aí o que é que eu falei? A pessoa gosta de dançar, lhe dá uma satisfação alta. Você aprendeu rápido a dançar. Então, aí que a gente consegue identificar se você tem talento ou não. Entendeu? Às vezes para dançar, às vezes para cantar. Tem gente que nasceu, uma menina de 3 anos, 4 anos, ela consegue. Assim que quando começar a falar, você vê que ela tem um ritmo, que ela tem uma cadência na voz, que ela consegue cantarolar. Oi, Rosicléia. Então, a gente tem talentos que são percebidos desde a nossa infância. E alguns outros são desenvolvidos, mas a gente aqui agora está tratando mais do talento natural. Sou a mãe de Patrícia, sou aqui de Petrolina. Legal, muito bom. Muito bom, Patrícia. Lembro sim, com certeza. Então, me fala aí da tua arte, do teu talento. Você falou desde artes espelhadas e aí eu fiquei curiosa. Você identificou desde cedo. E Rosicléia, entra aí na história, diz de onde você vem também. Então,
Tenho talento para dançar. Ótimo. Então você aprendeu fácil, lhe dá satisfação e você conseguiu perceber desde pequena. E aí, se você está usando esse seu talento ou não, aí é outra história. Mas aqui a nossa live é para descobrir como é que eu descubro o meu talento, né? E para quê? A gente vai falar daqui a pouco. Então, outras perguntas. Rosicléia, fala aí um pouco de você, do seu talento natural. Deise, fala também do teu talento, se você conseguiu perceber desde pequeno o talento que você tem, ou algum filho, se a Patrícia conseguiu mostrar o talento dela desde cedo. A minha filha tem 14 anos e ela fala: mãe, eu não tenho talento. Não tenho talento, mas todos temos talentos. A gente só precisa descobrir quais são os nossos talentos. Existem talentos naturais. Para você travou, Rosicléia, e para vocês, Tatiana e Deise, como é que tá aí para vocês? O som, a imagem. Me contem aí. Elizabeth, que coisa boa. Legal, Beth. Estou falando de talento, Beth. Você é uma pessoa que pode me falar. Você identificou seus talentos desde pequena? Me conta aí, primeiro, conta para as colegas aí que estão na live, de onde você é, né? Eu já sei, mas você pode se apresentar. Rosicléia saiu e deu certo, voltou. Então, fala aí, Rosicléia, do seu talento. Como estava? Como você descobriu se tinha talento, se não tinha, se você alguma coisa desde a infância? Por quê? A gente consegue identificar, como eu já falei, né? Vou voltando aqui o começo. Existe o desejo de fazer, quando a gente tem esse desejo de fazer desde pequena, por exemplo, aprender a dançar. Sim, dá satisfação isso para você, Tatiana? Então, quando a gente consegue identificar aquilo desde pequena, tá? A gente tem facilidade para fazer e a gente tem um prazer enorme e aprende rápido. São essas 3 primeiras dicas para a gente descobrir se a gente tem talento ou não. As 3 primeiras, tá bom? Então, bora lá para mais 5. O que é que eu faço com facilidade hoje? O que é que você faz com facilidade? O que é também que você está disposto a estudar? Porque quando a gente tem um talento para aquilo, fica muito mais fácil da gente se dedicar, a gente querer estudar, aquilo ali vai fluir, que é uma beleza. Entendeu? Qual é o seu talento? Me conte aí, coloca aí no chat. Coloca aí pra mim. Também gosto de fazer doce e aprendo com facilidade. Eu gosto de ajudar as pessoas e descobrir uma profissão que me dá prazer em ajudar e ainda ganho dinheiro. Perfeito! Esse é o nosso objetivo aqui, é descobrir exatamente o talento de cada um e depois, era isso que eu ia dizer, o objetivo da live. Por que descobrir o talento? Porque quando a gente descobre o nosso talento, a gente consegue verificar o que é, onde é que eu posso empregar esse meu talento para fazer dinheiro. Entendeu? Por quê? Por que fazer dinheiro com isso, né? É como é importante a gente monetizar o nosso talento. Isso vai fluir com mais facilidade, vai me dar uma satisfação enorme, eu vou fazer com prazer e não tem nada melhor do que você trabalhar, ganhar dinheiro com aquilo que te satisfaz. Entendeu? Esse é o objetivo de descobrir o talento. Descobrir o talento para quê? Simplesmente para saber que eu gosto de dançar, por exemplo, aí a Tatiana diz que gosta de dançar. Entendeu? Aí, como a Elizabeth está dizendo aí, sou servidora pública, mas não sabia meus talentos. Só procurava segurança por causa da vida difícil que tinha. Olha aí, Lígia, que bom que você está aqui. Lígia, vai aí colocando os seus talentos. A gente está falando aqui de descobrir seus talentos. Você descobriu desde pequena um talento seu? Ou você vê hoje no seu filho pequeno algum talento natural? Então, Elizabeth, me fala mais aí, Beth. Você procurava segurança. Muita gente que é servidor público busca isso. Na verdade, a gente tem naturalmente no perfil a questão da estabilidade. Na maioria das vezes, os servidores públicos têm no perfil comportamental a busca pela estabilidade. Então, a gente é um Szinho que é estável, tá? De estabilidade.
Então, o que é que a gente busca? A segurança. Eu também, né? Também fui assim, sou assim, né? Busquei essa coisa. Só que, ao descobrir o nosso talento, a gente consegue perceber que a gente consegue ser muito mais feliz, muito mais ágil, muito mais desenrolada. A gente aprende, gosta de fazer aquilo que tem a ver com o nosso talento natural. Então, quando a gente é servidora pública, né? Você se tornou servidora pública, você de certa forma pegou o seu talentozinho e jogou no saco, né? Você deixou de lado tudo que você queria, o seu talento desde pequena, e você guardou ele e dizer, peraí, eu vou guardar aqui, vou embalar no saquinho e vou jogar fora. Vou esquecer esse talento aqui, porque eu acho que ele não dá dinheiro, ou eu acho que é muito difícil para mim, ou eu preciso dessa segurança. Então a segurança para você foi mais forte. Esse valor, segurança, o valor, né, que a gente tem alguns valores, algumas questões que a gente valoriza. Então você buscou a segurança em primeiro lugar e deixou de lado o seu talento, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, você pode descobrir hoje que você pode sim usar o seu talento e dar uma guinada na sua carreira. Você não precisa deixar o serviço público, né? E isso a gente vai falando ao longo do caminho. Mas então, existem várias maneiras, por exemplo, de descobrir o seu talento, colocar o seu talento num pacote, embalar bonitinho e entregar. Como eu falei, eu fiz até alguns posts sobre isso falando do Ikigai. O que é fácil para você, o que você gosta de fazer, o que o mercado precisa e o que as pessoas pagariam por isso. Então, no meio de tudo, é aquilo que vai te dar satisfação, é encontrar o seu Ikigai. O seu Ikigai é tudo de bom, é tudo que há. Então, a gente precisa definir exatamente isso, é descobrir essa paixão, por exemplo, como Rosiclé definiu, como Rosiclé descobriu. Ela pode aí dizer o que é que ela está fazendo e como é que ela fez para encontrar esse talento. Por exemplo, ela disse de ajudar pessoas, que é o meu exemplo também. Eu descobri, tá? Eu sempre gostei de ajudar pessoas também. Eu descobri que tinham profissões que eu poderia ser feliz, né? Usar o meu talento natural de conversar com as pessoas, de ajudar as pessoas, de incentivar as pessoas, de inspirar as pessoas. Então eu descobri a profissão do coaching, da mentoria. Através dos treinamentos eu consigo usar o meu talento, tá? E não deixei de ser servidora pública. Então eu consigo usar meu talento para ajudar outras pessoas, para inspirar pessoas, para levantar essas pessoas. Então esse era o meu dom natural. E aí eu fui lá atrás e eu descobri que desde pequena eu era assim. Desde pequena, eu acho que eu já contei isso em outra live. Eu fazia teatro no colégio, tá? Colégio de pequenazinha, eu fazia teatro. Só que eu não gostava de estar em cima do palco. O que era que eu gostava de fazer? Eu estava sempre nos bastidores. Eu gostava de organizar as peças. Então foi interessante quando eu comecei a estudar talentos. Eu falei, então era isso. Lá atrás eu gostava de identificar o personagem. Então eu identificava, por exemplo, eu fiz a Moreninha. Eu identifiquei amigos que tinham aquele perfil que estava no livro. Aí eu identifiquei talentos ali. Pessoas que tinham a ver com aquela habilidade, pessoas que tinham a ver com aquele perfil. Então eu identifiquei talento natural de atrizes. Tem gente até hoje está brilhando como grande artista, tá? Foi o meu personagem Augusto, da Moreninha. Ele foi identificado, até hoje ele seguiu a carreira artística. Quer dizer, isso era lá na 7ª, 8ª série, tá? Que hoje é ensino médio, né? Ensino médio? Não é nem ensino médio ainda, no fundamental. Quer dizer, naquele tempo eu já tinha essa habilidade e eu não sabia. Era de quê? Descobrir talento. Então eu identificava esses personagens, eu treinava os personagens, eu organizava a peça. Quer dizer, isso é um talento de quê? De organização, de visualizar perfis, de identificar pessoas. E aí, depois disso a gente fazia o quê? Entrava em cena, entrava aí o treino. Mas a primeira coisa era identificar o talento, tá certo? Deixa eu ler mais aqui. Quando participei de um treinamento Beto falou aí, quando participou de um treinamento Poder da Ação comigo,
descobriu que podia desenvolver habilidades e ações que me fizeram descobrir que pode fazer mais. Muito bem, Beth, que coisa boa, que bom que eu pude lhe ajudar. Estou conciliando hoje com o meu talento, com o meu trabalho. Sim, seu talento é esse, o coach, olha aí, que coisa boa. Gente, maravilha ouvir isso. Então, chega, me emociona aí com essa declaração. Vê só, é realmente, gente. Então, desde pequena, eu fazia isso. Eu identificava pessoas. Eu olhava, prestava atenção naquela pessoa, lia o livro, caramba, isso aqui tem a ver com fulano. Aí eu peguei lá, Cássio, peguei Nádia e digo, vocês vão ser meus personagens principais. Obrigada, Rose. Vocês, a essência está aí dentro de vocês. Na verdade, vocês são capazes. O que faltava era exatamente vocês se enxergarem, perceberem qual era o talento de vocês, perceberem que vocês podem ajudar e não se limitar por aquela visão. Por exemplo, o Beto é servidor público, mas você está ali, mas você não precisa enterrar seu talento. Era colocar na caixinha, não. Gente que enterra mesmo o talento e diz, eu vou ter até uma parábola dos 3 talentos. Depois eu vou ver se eu acho aqui para ler para vocês. Então, a parábola dos talentos. Eu não lembrei dela. Parábola dos talentos. É bem interessante. Então, tem pessoas que pegam esse talento e jogam numa caixinha e não usam mais. E muitas vezes essas pessoas ficam sofrendo porque não estão usando o que é mais fácil para ela. Eu sou dessa teoria de que a gente tem que usar o que é mais fácil da gente fazer. Então, quando a gente tem um talento e a gente usa esse talento, todo o trabalho vai se tornar mais fácil. Então, eu preciso identificar o que é aquilo que eu faço, que é fácil para mim, fica no flow. Então, você faz brincando. Aquilo que para muita gente é sacrificante. O talento de Nádia é o coach. Sou coach dela há 2 anos ou mais, né, Nádia? Isso aí. Eita, vocês estão bons, hein? Pois é, então você precisa identificar esse talento, precisa usar essa força de vocês. A força já está aí dentro de vocês. O que você precisa é simplesmente enxergar, colocar uma luz nesse talento e dizer, beleza, eu tenho esse talento aqui. Isso aqui flui bonitinho para mim. Então, o que eu preciso fazer mais para... O que eu preciso fazer mais para colocar, por exemplo, dinheiro nesse talento? Como é que eu posso monetizar esse talento? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Lígia estava aí. Lígia tá aí. Tá aí, né, Lígia? Lígia tem um talento de organização. O que é que ela fez? Ela gostava de organizar. Também foi minha cliente de análise de perfil. Uau, há mais de 2 anos. Que bacana. É isso aí. Então, o que é que a gente faz? Através da análise de perfil, por exemplo, a Lígia começou assim, né? A Tatiana, a gente não fez o perfil, mas a Rosicléia também ainda não. Mas Beth começou pelo treinamento. Ela conseguiu identificar. Mas Lígia, o que é que Lígia tinha? Lígia, ela tinha um senso de organização muito grande e ela conseguiu ver, eu já fiz até outra live com ela sobre organização pessoal, depois vocês podem ir lá ver nas lives no outro perfil e ver como ela transformou isso no negócio, ela virou personal organizer, entendeu? Então, você consegue perceber aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz sem o mínimo esforço, que te dá prazer. Isso é o teu talento. Então, quando você para enxergar isso, coloca luz nisso, você consegue perceber, caramba, esse é o meu Ikigai. O que é que as pessoas pagariam? Como é que eu transformo isso aqui, esse meu talento, no dinheiro? Enterraram os talentos, exatamente. E muita gente enterrou esse talento. Então, gente, se vocês lembram de alguém que tem um talento natural, tem um talento para fazer muitas coisas e estão perdidas, pessoas que estão, hoje é o que mais tem, pessoas que estão obrigadas, né, que não tiveram essa coragem, por exemplo, de Beth,
de participar de um treinamento, de abrir a mente, abrir realmente a cabeça, como eu mesma, que abri a cabeça, sou servidora pública, mas não sou cega. Então eu abri a cabeça, eu abri a minha mente para enxergar outras possibilidades. E eu consigo hoje fazer as duas coisas. Então isso está tranquilo. Então você consegue ter o seu valor, a segurança assegurado, né? A segurança está ali direitinho, eu tô lá, segura. Só falta 2 anos para eu sair. Então eu já estou preparando a minha saída. E Beth está no meio do caminho, mas ela não quer viver essa vida somente insatisfeita, né? Fazendo uma coisa rotineira, fazendo uma coisa que não agrada totalmente a ela. Se ela pode usar um talento. Então ela descobriu aí a culinária saudável. Ela está estudando, ela está fazendo cursos que vão dar para ela uma possibilidade de, daqui em pouco tempo, ela está monetizando isso. E é uma coisa super em alta, que é a culinária saudável. Principalmente com um foco muito grande, que é para pessoas, né, diabéticas, né, Beto? Fala mais um pouquinho. Daisy falou, aí todo talento deve ser granjeado. Exatamente. A gente precisa colocar luz nele. Descobriu, caramba, eu vi que eu tenho esse talento aqui, eu tenho esse dom, esse é natural. Então tem gente que tem esse dom de cantar, de dançar. Quantos ficaram famosos aí? Por exemplo, vamos dar o exemplo aí daquela menina que estava no Big Brother. Ela tinha um talento natural para a música. Ela tinha outros talentos, mas a música estava dentro dela. Tanto é que agora ela está gravando o som. Quer dizer, ela talvez antes ela não desse foco nisso, ela não colocasse luz nesse talento dela. E lá, compartilhem aí, gente. Lá no Big Brother, o que ela fez? Ela mostrou o talento dela, entendeu? Então, nem todo mundo tem essa oportunidade de mostrar o talento todo mundo no Big Brother da vida. Mas você pode descobrir o seu talento, fazer um plano de ação e perceber, como é que eu posso fazer isso aqui dar certo? Como é que eu posso fazer com que as pessoas percebam isso? Qual negócio tem a ver com esse meu talento? Não é? Então, por exemplo, o meu amigo, na realidade entrei no curso de gastronomia, que é uma coisa tradicional, mas já sou pesquisadora de comida saudável. Isso sim, você foi fazer um curso tradicional, mas já tem uma veia aí porque você gosta, porque você é apreciadora, você, né, é uma estudiosa. Você não está simplesmente indo de acordo com a manada para fazer aqueles pratos normais de chefe. Quem faz gastronomia, aqueles pratinhos tudo igual. Você já está indo, levando para uma linha de comida saudável, porque tem a ver com você. Então você está se diferenciando. Isso é que é o legal, sabe, Beth? É você conseguir perceber e colocar a sua essência naquele negócio. Porque quando a gente descobre o talento, mas segue uma linha que todo mundo está seguindo, você vai com a manada, também não se destaca. Então o que é que a gente precisa fazer? Descobrir aquela nossa essência. Então, além de você ter um talento para comida, você tem um talento de descobrir coisas, de estudar, se aprofundar. Então é outro talento. Descobri do curso, muita coisa mudou. Eu nem sabia fazer uma feira. Pois é, olha aí, o poder da ação ainda rendendo. Isso foi em 2017 ou foi 2018, nem lembro, Beth. Você lembra? 2017 ou 2018. Ela participou de um curso e isso não saiu da cabeça dela. Que coisa boa. Tá me devendo depoimento, viu, Beth? Você fez um, mas tá me devendo um vídeo. Eu vou, em breve a gente vai fazer outros treinamentos. E aí eu vou compartilhar com vocês, tá? Esses treinamentos, inclusive um no final do mês. Devo estar lançando aí a novidade, que é já uma preparação para o planejamento 2022, tá? Aguardem lá, a gente vai lançar aí para você. Mas vamos lá. Então, a gente não pode focar, por exemplo, descobrir o talento e não fazer nada com ele. Eu preciso transformar isso, eu preciso dar aquela guinada. Então o que é que Beth fez? Ela foi para a linha tradicional da gastronomia. Olha aí, exatamente, pegar a dificuldade, transformar em solução, que era outra coisa que foi no curso. Então o que é, você vai focar no problema, onde você vai focar na solução. Por quê? Onde você foca, expande. Foi um item lá, era foco. Se você foca no problema, o problema vai aumentar.
Então o que é que você tem que fazer? Pensar na solução. Quais são as soluções que eu tenho para isso? Então o que é que você tinha? Você tinha lá uma vontade de fazer, né? Gostava até daquele negócio, mas ali não havia outra possibilidade. Ah, eu tô quieto aqui no meu serviço público, deixa eu quieto. Mas abriu o quê? Abriu o seu leque, abriu o seu mindset, né? Transformou-se em um mindset de crescimento e você começou a ver novas possibilidades. Começou a perceber que você é capaz de transformar isso e só você pode mudar a sua realidade. Ninguém mais. Então entrou aí o que? A autorresponsabilidade, né? Na sua cabeça, dizer: ninguém mais é responsável pela minha vida do que eu mesma. Então só eu posso mudar essa minha realidade. Não é isso? Então você começou a buscar soluções. E uma das coisas foi: eu preciso estudar. Eu gosto disso aqui, mas eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso ter um diploma e tal, e tal. E aí foi, fazendo cursos extras, cursos paralelos. Aí agora o curso de gastronomia. E aí você foi se especializando. Não é isso? Então é isso que a gente precisa fazer. Então, o que é que eu estou disposto a estudar? Outra coisa, uma dúvida, geralmente que as pessoas não percebem, é que as pessoas não percebem muito, é que às vezes a gente não consegue perceber o nosso talento, mas outras pessoas de fora percebem. E aí, uma boa dica é perguntar para as pessoas: quais são as habilidades que você vê em mim? O que é que você acha que tem em mim que eu não consigo perceber? Então, por exemplo, essa questão de ensinar, dar aula. Eu gostava de fazer isso, mas eu achava que eu queria estar sempre nos bastidores, ajudando os outros a organizar. Então eu organizava cursos, né? 20 anos fazendo isso. Até que um instrutor, que foi o Karim, ele me disse assim: você já pensou em você dar aula em vez de você organizar aula para os outros? E aí eu: será? Não, talvez não, eu gosto de ajudar, mas eu não conseguia me perceber ali na frente, nos bastidores. Então precisou o quê? Outra pessoa vir de fora e dizer para mim, como hoje eu digo para muitas pessoas. Então isso foi mais ou menos em 2015, quando eu comecei a fazer meus treinamentos de inteligência emocional, porque eu acreditei no que ele estava me dizendo. Ele era um instrutor que sempre estava acompanhando, eu sempre organizava treinamentos para ele, para a Justiça Federal, e ele sempre me percebendo. Só que eu não via em mim essa capacidade de dar aula, de estar em cima do palco. E essa naturalidade ele percebeu. Então o que é que precisava? Eu aperfeiçoar também. Foi como o Betty fez. Você descobre que é capaz, você traça um plano de ação e você vai lá e começa a executar. E aí você vai buscar coisas para te ajudar. Você vai buscar o conteúdo, o conhecimento, transformar aquela habilidade numa potencialidade. Então, entenderam, gente? Então é mais ou menos por aí. Então, você enxergar o seu talento, muitas vezes você não consegue perceber, mas outras pessoas enxergam. Então, se você está com essa dificuldade, pergunta para as pessoas que estão do teu lado: o que é que eu fazia? Pergunta para tua mãe, pergunta para os teus irmãos, qual era a habilidade que eu tenho, qual é a habilidade que eu tenho desde pequena, o que é que sempre estava fazendo. Então, essa coisa do teatro, lá eu percebia também, na minha casa, lá a gente montava cenários, a gente montava teatro, tinha uma salinha que a gente alugava, um quartinho para fazer teatro. A gente fazia, então eu era a Batgirl, Batman, Robin, não sei o que, e a gente alugava aquela sala, a gente organizava teatro, organizava circo, circo não, era peça mesmo de teatro, e vendia ingresso para as pessoas entrarem e ver eu e meus 3 irmãos encenando. Então, da forma que eu fazia isso no colégio, eu fazia em casa. Então era uma coisa natural. Mas na verdade o que estava ali no centro não era nem a atuação. Outro dia um colega me perguntou no Facebook se eu tinha virado atriz. Eu disse: ainda não. Mas não é que eu tenho o dom para ser atriz, mas para organizar coisas, para tirar uma coisa do nada assim e colocar para ação, entendeu? Então essa era uma habilidade.
essa era uma coisa que eu gostava de fazer, e eu gosto de fazer. Então, a organização de um evento, a organização de um treinamento, então isso é um talento, tudo é um talento. Então, a gente precisa perceber isso e de que forma transformar esse talento em dinheiro. Vocês ficaram caladinhos agora, me fala mais aí, entendeu? Beth está de parabéns. Então, transformou uma dificuldade que era ter intolerância ao glúten em uma solução. Exatamente. Você está estudando, está se melhorando, se trabalhando e ainda vai ajudar muita gente. Então, você já vai aí ter várias habilidades. Daisy falou, o meu é cuidar de criança. Beleza, Daisy. E o que mais? Fala mais. De que forma você cuida das crianças? E o que é, né? Que esse prazer que você tem. Conta mais pra gente aí como é. Outra coisa que eu até anotei aqui, uma coisa, talento só não faz verão. Então eu posso ter um talento e não fazer nada com ele, né? Mas o que é que eu fazia? Nesse tempo aí da minha infância, eu até transformava, né? Eu fazia as peças do teatro, eu organizava as peças de teatro do colégio. Eu fazia em casa, eu vendia ingresso, eu fazia tudo. Então já desde pequeno eu transformava isso em dinheiro. Então a pessoa vira top quando junta talento com treino. Se eu tiver talento, por exemplo, esse talento de dar aula, de ajudar as pessoas, se eu não treinar, se eu não treinar esse talento, se eu não treinar essa habilidade, não vai me levar a lugar nenhum. Riquelane, conta aí, qual é o seu talento natural? O que é que você fazia desde pequena e que você faz com facilidade, que você gosta de fazer, que lhe dá prazer? É alguma coisa assim que você faz rindo, que muita pessoa chora? Eu já sei de uma. Mas aí eu quero que você coloque aí pra galera, já que você entrou, agora fala. Então, talento só não faz verão. Então, o que é que a gente precisa fazer? É juntar talento e treino. Então, se eu tenho um talento, por exemplo, de dar aula, de ensinar as pessoas, conta, eu sei o seu talento. Entendeu, Daisy? Se a gente tem um talento e eu não treino, ele vai morrer, ele vai ficar lá no saco, como eu falei, um talento enterrado. Eu enterrei meu talento de dar aula, se eu não treinar. Eu vou ser, chega lá, pega o microfone, mas eu vou tremer, eu não vou me capacitar para poder falar, eu não vou ter habilidade para falar com as pessoas, entendeu? Riquelane, um talento seu, eu vou dizer, é fazer conta. Isso é um talento enorme. Trabalhar na contadoria, olha aí, fazer cálculo, fazer planilhas, eu sei que é uma coisa que você gosta. Não sei se você fazia isso desde cedo, mas isso é uma habilidade. Fazer conta, eu acho. Olha aí, acertei. Tá vendo? Eu acho, mas tenho talento para cozinhar, por exemplo. Olha, ótimo. Meu jeito para cuidar de criança não é bem por dinheiro, e sim de tirar elas de situações difíceis. Isso aí é uma arte. Daisy, gostei dessa aí. Então é uma habilidade que não é por dinheiro, mas é por prazer. É uma coisa que lhe dá satisfação e lhe dá um propósito de vida, ajudar as pessoas, tirar de situações difíceis, mas a gente pode, por exemplo, uma forma disso, ajudar e ganhar dinheiro, é transformando isso numa ONG, né? É por que eu estou falando isso? Porque você... Tá vendo que eu acertei? Gente, eu acertei de Riquelane. Ela nem falou, eu já tinha dito, fazer conta. Exatamente. Fazer conta era a habilidade principal dela. Eu já vi, eu já conheço, já botei a cara, já sei. Essa aqui é boa disso. Então, outro talento que eu tinha, gente, quando eu dava posse lá na Justiça Federal, eu dava posse aos servidores e eu fazia uma entrevista. E na entrevista, não perguntava só o curso, eu conversava com as pessoas. E aí eu sabia se a pessoa dava, na época que me era perguntado, eu dizia, essa aqui é boa para essa área, essa aqui é boa para essa área. Se a pessoa não fosse para a área jurídica, né, porque normalmente a maioria iria, eu fazia essa peneirada. Eu dizia para minha chefe, eu indico essa para tal lugar, eu indico essa para tal lugar. Então, geralmente, eu acertava. Na maioria das vezes, eu acertava. Entendeu?
esse olho clínico não era do nada assim, dizer, do nada eu fazia isso. Não, eu fazia uma entrevista e as minhas entrevistas eram baseadas em algumas informações. Se a pessoa era mais ligada para a área de pessoas, se a pessoa era mais da área de exatas, se ela gostava muito, se era muito analítica, se era uma pessoa muito de falar. Então hoje eu trabalho com perfis comportamentais que me ajudam também a dar, mas de olho, assim, de cara, olhando para as pessoas, fazendo algumas perguntas. Não é que eu sou adivinha, nem sou mãe de Iná, mas eu consigo perceber esse talento na pessoa. Às vezes a própria pessoa não se enxerga, a pessoa não vê essa habilidade dela, não acha que aquilo é um talento, mas é um talento. Então, por exemplo, se você tem uma habilidade muito grande de conversar, você chega lá, blá, blá, blá. Eu tinha uma menina que perfeita, ela se dava bem, chegava chegando, né? Então, oi Pri, tava falando de você. Não, tava não. Então, a gente conseguia perceber para onde a pessoa deveria ser colocada. Dependia muito desse talento natural. Então, o talento é quando você consegue perceber aquilo que você gosta de fazer. Voltando aí para a Priscila que entrou agora, o que você gosta de fazer desde pequena, o que você faz com facilidade e o que você faz brincando e outra pessoa faz chorando. Então, a habilidade de fazer isso é um talento natural. E muitas vezes as pessoas não percebem esse talento em si mesmo. É preciso outra pessoa vir de fora e perceber. Então, o talento para conta, como eu vi em Riquelane, era esse. Quando eu vi, a menina tem jeito para isso. A menina, por exemplo, então a pessoa chega toda espalhafatosa, gosta de comunicar-se. Ela tem uma habilidade para pessoas. Então, para que colocá-la em outra área, essencialmente analítica? Se ela tem um dom natural para uma área de humanas, para uma área de relacionamento, né? Ela vai render muito mais. Então, a busca do talento é para você poder conseguir identificar onde você vai se dar melhor, onde você vai ser mais fácil e onde você vai fluir, onde você vai render. Então, quando você usa esse talento, tudo se torna mais fácil. Você consegue desenrolar as coisas. Então, como eu fazia desde pequenininha, fazia teatro, organizava peças, descobria os talentos dos meus amigos, né? E botava meus amigos para serem os atores. Travou aí, é porque ele dentro uma ligação. Então eu identificava os talentos nos meus amigos para ser artistas. E até hoje, tem um sendo artista. Até hoje. É só um que eu conto, né? Porque ele era meu ator principal. Então eu identifiquei, de acordo com o personagem que era a Moreninha, eu organizei toda uma peça, todo um cenário, isso eu era pirralha. Lá, 7º, 8º ano. Então eu organizava todas as peças do colégio. Era um colégio público, mas eu adorava aquele dia que tinha espetáculo das minhas peças. Então foi a Moreninha, Alice no País das Maravilhas. Então, todo um cenário, né, que eu criava, inventava as roupas, como era. Estava lá no livro dizendo assim, não, a gente vai fazer as roupas. Eu não desenhava as roupas, mas tinha uma pessoa que era boa de desenho. Vem cá, desenha aqui as roupas. A gente mandava fazer as roupas da Moreninha, as roupas de Alice, do Coelho e tudo, tinha tudo. Então, desde pequena. Então, a habilidade era o quê? Perceber o talento das pessoas. E desse talento, hoje, para que serve esse talento hoje? Naquele tempo era só diversão, né? E tinha na hora do teatro na minha casa, que eu fazia lá o teatro, eu cobrava ingresso para o pessoal assistir as peças. Mas o talento hoje é descobrir o talento das pessoas e como fazer com que eles utilizem esse talento para ganhar dinheiro, tá? Essa é a minha especialidade. E hoje eu estou fazendo isso usando o coaching, usando a mentoria, usando os treinamentos, ensinando as pessoas a tirarem o melhor de você mesmo, tirarem o seu melhor e transformarem isso, entendeu? Então, Daisy, uma dica aí para você é uma ONG, mas se você não quer ganhar dinheiro e quer somente satisfação, é pegar isso aí, ajudar como propósito mesmo e fazer a arte outra coisa para você ganhar dinheiro. Mas se o seu dom
é cuidar de criança, é tirá-los de uma situação de extrema pobreza e dar um conteúdo, ensinamentos, porque não adianta só a gente pegar na mão, tirar, dar o dinheiro, dar pão, dar isso e aquilo, se a gente não conseguir ensinar, né? A gente precisa transformar essas crianças em adultos capazes, transformar, por exemplo, a inteligência emocional dessas crianças, né? Então ajudar, eu também posso ajudá-los. Se você quiser me ajuda, eu posso fazer, porque uma base importante, a infância é importante, o crescimento e para um adulto também de sucesso. Então a gente precisa trabalhar essas crianças para elas serem alguém no futuro. Elas só vão sair da extrema pobreza quando elas conseguirem trabalhar esse emocional delas, tá? Então conta comigo também, aí o que eu puder ajudar, você pode contar. Ela coloca aí, fui trabalhar em uma escola municipal para secretariar, mas eu me joguei no pátio para cuidar das crianças que não ficavam na sala. Realmente, esse é um dom, percebe-se na sua forma, né, de agir. Então é interessante, Deise, você colocar isso aí. De que forma você pode ajudar mais, assim, e fazer com que as pessoas cresçam, né, com a sua ajuda. De que forma eu posso ajudar? Então, fazer palestras, se você precisar de fazer palestras para essas crianças, para a família das crianças, para trabalhar essa questão da inteligência emocional, de onde elas podem chegar, é importantíssimo esse trabalho com crianças, tá? Porque a maioria das pessoas hoje, infelizes, tudo vem lá da infância. Vem da infância, por não terem sido reconhecidas, por ninguém ter acreditado nelas, por ninguém achar que elas são capazes, e as pessoas seguem uma vida medíocre, né? Medíocre mesmo, assim, não é mediana não, é medíocre, né? Na faixa mesmo de sem sair do canto, insatisfeitas, infelizes, fazendo outros infelizes, porque tem traumas, porque tem dores, rejeição, tudo na infância. Então, a maioria da nossa formação, ela é do 0 aos 12 anos. Então, se você consegue hoje ajudar essas crianças nessa fase aí, parabéns. Mas tenta trabalhar mais forte. A gente só vai conseguir ajudar verdadeiramente se não é doando coisas, não é dando dinheiro, não, é ensinando. É ensinando essas pessoas a atravessarem essa fase. Eu acho que esse pois é, então é ensinando as pessoas a fazerem, a saírem dessa extrema pobreza, enxergarem o potencial delas, transformarem, aprender uma profissão e seguirem adiante. E trabalhar também os pais, tá bom? Então conta comigo também para fazer isso. Então, eu falo sempre da lei da tripla convergência, né? Voltando lá para os talentos. Você junta talento, renda, paixão, isso gera o que? Sucesso. É a lei da tripla convergência. Então, tendo a vocação como centro. Entendeu? Em cada uma a sua capacidade. Você encontrou a capacidade, encontra a cada uma a capacidade das crianças. Percebi agora. Entendi. Isso é importante. Então, dá para elas essa condição delas usarem a capacidade delas utilizarem o talento delas para transformarem essa vida que elas levam hoje. É importante isso. Que elas enxerguem, acreditem que são capazes, porque a crença de incapacidade é muito forte nas pessoas. Eu tinha uma cliente que a crença dela ela é brilhante, mas ela não enxergava. Então ela tinha crenças de não merecimento, crenças de incapacidade muito fortes. Isso não deixava ela avançar. Então é importante quando a gente entende isso, transforma essa crença dela para ela ver que é capaz, percebe, mostra para ela, né? Consegue mostrar para ela poder atravessar isso aí, transformar. Então, desenvolver receitas saudáveis juntando ciência e gastronomia requer muita pesquisa, mas precisa desenvolver outro talento de estimular as pessoas a apreciar o saudável. Sim, perfeito, Beth. Uma coisa aí você vai mostrar primeiro, Beth, é resultado. Quando você tiver resultados e você conseguir mostrar os seus resultados, as pessoas vão seguir, entendeu? Esse trabalho de formiguinha. Mas aí, só percebendo, olha, só percebendo uma coisa aí, Beto, você falando disso,
percebe-se claramente o seu talento de estudar. Você é uma pessoa, você falou da estabilidade, mas você é uma pessoa bem conforme. É uma pessoa que vai lá no fundo, você quer estudar o perfeito, assim. Quer por que isso aqui é assim. Isso é uma habilidade altíssima. Então eu tenho certeza que se você for fazer o seu perfil, vai dar lá, estabilidade e conformidade. Então o conforme é como a minha cliente Lígia lá, que passou aí na live. Ela vai obrigação. Estão ouvindo? Nem desligar o telefone. Ó. Ai, consegui. Desliguei. Entendeu, Beth? Você tem uma habilidade e um talento de analisar as coisas, capacidade de análise, de raciocínio, de buscar. Pronto, tava ligação, entrou ligação e ficou ruim. Buscar a análise das coisas, o porquê das coisas. Isso é outro talento seu muito forte. Entendeu? Então, você vai a fundo na pesquisa. Isso é um dom, isso é um talento brilhante. E quando as pessoas realmente não são superficiais, elas vão buscar o porquê das coisas, a ciência daquilo ali. E não se preocupe que com esse resultado, em breve, você vai estar colhendo os frutos desse trabalho. Que é exatamente como os resultados que você vai mostrar, aprender a mostrar isso aqui, sabe? Como é que eu coloco isso para venda? Quando você começar a pensar em monetizar isso que você está estudando, você vai aprender. Que é exatamente de que forma eu posso mostrar para as pessoas o resultado disso. Tá certo? Então é mais ou menos por aí. Por exemplo, a minha área também, muita gente não percebe isso que você está dizendo aí. Consegue se perceber o que está por trás da pessoa, a capacidade das pessoas, como o Deise falou. Muita gente não percebe o que é o processo de coaching, o que é que uma mentoria faz, o que é você pegar na mão, descobrir o talento da pessoa. Mas aos poucos a gente vai vencendo, entendeu? Isso é a essência do coaching, é a essência, é você perguntar, é fazer análise de perfil, é você chegar com a pessoa e dizer, vamos sentar aqui, bora elaborar um plano de ação para você sair disso aqui. Como é que eu faço um plano de ação? E aí eu vou pegar na sua mão e vou dizer para você, eu preciso saber como é que você está hoje, como é que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. E aí a gente vai traçar várias ações, mas eu preciso saber as habilidades que eu tenho, quais são as competências que precisam ser trabalhadas, ou quais são os pontos fortes que eu tenho que eu posso melhorar, entendeu? Então isso faz parte de uma mentoria, de um processo de coaching, entendeu? Então, o que é que a gente faz? A primeira coisa, para começar qualquer um deles, é descobrir esse talento. Então, talento vai precisar de quê? De disciplina. Se eu tiver talento, mas não tiver disciplina para seguir esse plano de ação, para fazer, sentar, elaborar tudo direitinho, ele não vai acontecer. Não vai adiantar de nada eu ter talento. Se eu não colocar isso, né? Se não colocar isso em ação, transformar em renda, juntou com paixão, talento, paixão, renda, é igual sucesso. É a lei da tripla convergência que Joel J chama, tá? Então a gente precisa aliar essas três coisas: é paixão, talento e renda, e ganhar dinheiro, ter sucesso. É simples assim. Então, gente, eu acho que era isso, né? Que a gente já vai terminando aí, a live vai cair. Eu queria que vocês deixassem aí uma palavra. O que é que vocês aprenderam? O que foi importante dessa live? Qual foi a decisão? Qual é a decisão que vocês vão tomar a partir de hoje em relação aos talentos de vocês? Vão deixar enterrado? Ou quem já descobriu o que é que está fazendo? Mas qual a decisão depois dessa live que você toma a partir de hoje por ter aprendido isso sobre talentos? Coloquem aí, que eu quero ver para a gente se despedir. E na próxima semana eu vou falar de marketing digital, eu vou falar de várias formas de você empreender
usando o seu talento, tá? Continuando os talentos, não adianta ter talento e não fazer nada. Então, a gente precisa transformá-lo em dinheiro, tá bom? Então, eu vou falar aí, quero descobrir mais talentos. Tati, muito bem, Tati, descobrir seus talentos. O que é que você vai fazer para descobrir? Questionários, vai perguntar quem, sua família, quais eram seus talentos iniciais, pegar isso aí e dizer, poxa, o que é que eu amo fazer? Né? Você falou de fazer doces, gosto de fazer doce, mas detesto lavar panela. Decisão que tomo é seguir firme no meu talento, me aprimorando cada dia mais para ser um profissional competente. Beleza. Como é que tu vai fazer? Continuando a mentoria, né, Rose? A consultoria comigo, muito bem, muito bem. Continua aí que a gente vai aprofundar isso e trabalhar essas suas competências. Que mais? Tati, ter mais disciplina. Exatamente. Uma coisa que precisa muito para transformar isso, esse teu talento em sucesso, é a disciplina, como eu ia falando. Sua ferramenta para transformar qualquer coisa em melhor é disciplina. Fazer sempre é constância e disciplina, tá? Então eu preciso ter disciplina. Como o Rosicler falou aí, para ela ser a melhor profissional, ela vai precisar de disciplina. Tati, para descobrir o talento dela, aí ela dizer assim, eu gosto de fazer doce, mas ela vai precisar de disciplina. Se ela for monetizar essa parte dos doces, né? Se for um desejo dela, ela está só começando. Gosto de dançar, mas já estou velhinha para isso, porque a dança que eu queria era subindo para ser dançarina da Xuxa. Eita, esse era o sonho de muita gente. Mas vai descobrir mais talento aí. De outra forma, não dá? Será? Outra forma de usar a dança hoje, muita gente está fazendo dancinha e sendo feliz aí no Rios, né? No TikTok, fazendo sucesso. Eu conheço uma influencer que ela começou assim, dançando em casa, começou a colocar no TikTok, porque ela transformava, era o quê? O dia a dia de uma mulher, de uma família. Ela transformou isso em dança e ela faz o maior sucesso. É Danivan, eu acho o nome dela no TikTok e no Rios. Ela ganha dinheiro com dança, querendo ou não, é dancinha, né? Quem sabe? Então procura mais, faz mais pesquisa e vê se isso pode virar um dinheiro ou não, ou só uma satisfação pessoal mesmo. Mas usar o talento para ganhar dinheiro precisa, para ter sucesso, precisa ter a paixão, o talento e a renda. Tá certo? Então, obrigada a vocês que estavam aqui. Eu vou deixar gravada. E se você lembrar de alguém que precisa ouvir alguma coisa que vocês ouviram aqui, compartilhe essa live com alguém, tá bom? E Daisy, fala comigo depois pra gente combinar uma palestra aí pra esse povo, tá bom? Um abraço, gente. Um beijo, viu? Obrigada a todos. Até a próxima quinta.